Só o fato de você carregar um peso de 5, 10 quilos, você já sente cansaço, não sente? Pois é, a mesma coisa ocorre também se você está obeso, está com 5, 10, 15, 20, 30 quilos a mais, obviamente que você também vai sentir o mesmo cansaço. Por isso que pessoas obesas têm mais problema de saúde. Vamos falar sobre isso? Obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal que vai impactar diretamente, negativamente na sua saúde. As causas são muitas, existem as causas físicas, emocionais, hormonais. Algumas pessoas dizem para mim que, embora esteja obeso, eu me sinto muito bem, eu não tenho problema nenhum, minha autoestima está elevada. Nós não estamos falando aqui de aspecto físico, da parte emocional ou da autoestima, mas sim o impacto da obesidade em relação à sua saúde. Porque com certeza, pessoas obesas, assim como também pessoas muito magras, magérrimas, têm mais tendência a ter problema de saúde. Qualquer doença que você possa imaginar, principalmente as doenças crônicas, infelizmente, o obeso tem mais chance de ter, que sejam as doenças cardiovasculares, problemas renais, câncer, esteatose e tudo mais. Aquela gordura que está sobrando no nosso corpo em excesso, principalmente as viscerais, que está entre as vísceras do nosso corpo, eles liberam citocinas inflamatórias. E, portanto, pessoas obesas, todas são pessoas inflamadas. E existem muitas causas que levam a esse problema. Uma delas é a intoxicação. E essa intoxicação pode vir, por exemplo, da sua pasta de dente. Assim como também pode vir da água da rede de distribuição, a água da torneira, ou então até mesmo do cafezinho que você toma naquele copinho de plástico que quase você queima sua mão. Por que isso pode impactar e levar à sua obesidade? Porque na pasta de dente, né, contém flúor. Na água da rua, ela tem cloro. Esse flúor, né, que não só tem na pasta de dente, mas também nos enxaguantes bucais, alguns medicamentos têm alta concentração de flúor, ela é importante numa pequena quantidade para a formação dos ossos e dos dentes, mas a quantidade que estamos absorvendo através da pasta de dente, enxaguantes e tudo mais, é absurda. E esse excesso de flúor, assim como o cloro, ela vai impactar diretamente no funcionamento da sua tireoide. E você sabe que a tireoide é a glândula, né, responsável pelos hormônios tireoidianos que reflete diretamente no seu metabolismo, não é? Da sua energia, da sua disposição. A sua tireoide, para funcionar muito bem, ela precisa do mineral iodo, não é? Então, a sua tireoide vai captar o iodo para formar, junto com a tirosina, o T4, para depois se converter em T3. Mas o que ocorre é que tanto o iodo, quanto o flúor, quanto o cloro, ela está na tabela periódica, na lista dos halógenos, ou halogênios. E nessa lista dos halogênios tem o flúor, cloro, bromo, aí tem o bromo, aí depois vem o iodo e finalmente o astato. E nessa lista dos halógenos existe uma regra que é o seguinte: aquela que tem a estrutura mais leve é o mais valentão, é o que tem prioridade para entrar nos receptores da sua tireoide. Ou seja, como você está ingerindo uma grande quantidade de flúor e cloro, por ordem de prioridade, o flúor tem a prioridade para entrar nos receptores da sua tireoide. O que significa isso? Que a sua tireoide, ao invés de captar o iodo para formar os hormônios, vai captar primeiro o flúor, vai captar o cloro, de repente o bromo que vem através dos pães, porque são utilizados o brometo para fermentar os pães. E finalmente é que vem o iodo, ou seja, a sua tireoide não está conseguindo captar o iodo, primeiro porque também nós consumimos muito pouco iodo e uma grande quantidade de outros nutrientes. Então a sua tireoide perde a capacidade de formar o T4 para depois se converter em T3, isso refletindo, né, como hipotireoidismo, ou seja, metabolismo baixo, com pouca energia, sempre cansado e facilidade de engorda e dificuldade para emagrecer, não é? Então o que nós temos que fazer? Regular essa concentração de flúor, cloro, bromo e aumentar a concentração de iodo.
Assim como também aquele cafezinho que você toma naqueles copinhos de plástico fininho, que você sente até que a mão se queimando. Qual é o problema desse cafezinho? Você vai falar assim, ah, mas eu não tomo café com açúcar. O problema não é só o açúcar, mas sim o plástico, que com o calor ela vai liberar o quê? Xenoestrógenos. Xeno significa estrangeiro, de fora. Você já ouviu falar de xenofobia, por exemplo. Então, são estrógenos vindo de fora. Então, são substâncias que imitam o estrógeno no seu organismo, o hormônio estrógeno. Então, isso vai levar o quê? A uma predominância estrogênica, que vai levar a obesidade, a alteração hormonal, menstruação desregulada, celulite, retenção hídrica, vai inchar. Então, são substâncias que vai estar impactando nos seus hormônios e vai levar à obesidade. Então, o que nós precisamos fazer? Fazer uma limpeza dessas toxinas, do flúor, do cloro, do bromo, dos xenoestrógenos. Então, primeiramente, é importante que você procure reduzir a quantidade que você ingere, né? Trocando, de repente, a pasta de dente que você utiliza, consumindo água isento de flúor e cloro, né? Procurando consumir pães que não usam os brometos para fermentar. Então, esse é o primeiro passo. E procure reforçar o seu corpo de tal forma que aumente a capacidade de detoxificação. Então, existem alimentos que vão ajudar a detoxificar, principalmente as crucíferas, por exemplo, é muito importante. Se você quiser uma sugestão de um suplemento para ajudar a equilibrar, né, a questão dessas toxinas, procure por um suplemento chamado Spirulina, Spirulina Anil. Você pode ver aqui no nosso vídeo. Outra causa também dessa obesidade é a parte da genética e o seu estilo de vida, né? Lembrando que os seus genes não são o seu destino, porque por mais que você tenha um polimorfismo genético, digamos um defeito genético, se ela não está manifestada, se vai manifestar ou não, depende da sua epigenética. E o que é epigenética? Epi quer dizer acima. Nós temos a derme, a hipoderme, a derme e a epiderme que está acima da derme. Ou seja, a epi significa acima da genética. Portanto, mesmo que a genética não esteja correta, essa epigenética, o seu estilo de vida, vai definir se vai manifestar ou não. Então, mesmo que você tenha tendência à obesidade, por causa dos seus pais, né, dos seus ancestrais, se você, na fase de crescimento, né, você tiver uma epigenética saudável, não quer dizer que você também vai ser obeso. Agora um detalhe, durante a fase de crescimento, na fase infantil, se você, papai e mamãe, tem criança em fase de crescimento, não deixe ficar obeso. Aquela história de que criança obesa, fofinha, é mais saudável, não é verdade. Porque quando estamos na fase de crescimento e nós engordamos, nós aumentamos a quantidade de células adiposas. Diferentemente de quando nós engordamos na fase adulta, nós não aumentamos a quantidade de células adiposas, aumentamos o volume de cada célula adiposa. Então, se você cresce ou engorda na fase infantil, ao invés de você ter em torno de 30 bilhões de células adiposas, que é o normal, se você engorda na fase infantil, ela pode chegar, de repente, até 80 bilhões de células adiposas. E cada célula adiposa é como se fosse um depósito de gordura. Então, é uma bexiga murchinha, mas que ela pode ser enchida de gordura. Então, se você tem 30 bilhões, você pode encher ela na fase adulta e pode engordar, mas quando você enche tudo, ficou assim. Mas se você tiver 80 bilhões, você pode ter uma obesidade mórbida. Portanto, muito importante o controle na fase do crescimento. Se você tiver poucas células adiposas, você terá um limite máximo de obesidade. Mas se você tiver muitas células adiposas, você vai chegar a obesidade absurda. Portanto, a epigenética é que vai determinar também a sua condição. Olha só, essas duas são gêmeas idênticas e essas também são gêmeas idênticas. Como essas duas tiveram o mesmo estilo de vida, mantiveram-se basicamente iguais.
Essas duas, embora tenham a mesma genética, foram separados no nascimento. Então foram conviver em ambientes diferentes, epigenética diferente e, portanto, essa diferença na constituição física. Algumas pessoas falam assim: uma caloria é uma caloria, independente da fonte. Não é verdade. Supondo-se que essa maçã tenha, por exemplo, 90 calorias e esse brigadeiro também tenha 90 calorias. Você acha que consumir esse ou esse é a mesma coisa, pelo fato de ter a mesma quantidade de calorias? Obviamente que não. Quando você consome a maçã, ela, além das calorias que vai fornecer, ela também vai fornecer o quê? Vai fornecer vitaminas, vai fornecer minerais, vai fornecer antioxidantes, vai fornecer fibras, não é? E quando você fornece isso, o seu corpo vai ter um bom aproveitamento dessas 90 calorias. Você vai dar condições para o seu corpo aproveitar bem. Aliás, algumas maçãs são consideradas calorias negativas. Sabia disso? O que são calorias negativas? Embora a maçã possa ter 90 calorias, o seu corpo, para aproveitar essas 90 calorias, precisa fazer uma digestão, na verdade. Então todo esse processo de aproveitamento, o seu corpo pode gastar mais do que 90 calorias. Vamos supor que o seu corpo gaste 100 calorias para aproveitar todo o potencial da maçã. Ou seja, você teve um negativo de 10. Ou seja, você ajudou a comer maçã e emagreceu. Não é interessante? Enquanto que quando você consome um brigadeiro, ela só tem açúcar, glicose, que não serve sozinha, ela não serve absolutamente nada. Não vai fornecer as vitaminas, os minerais, a fibra, ela vai para a corrente sanguínea imediatamente, aumentando o pico glicêmico. E quando a sua insulina é liberada e aumenta o pico glicêmico, isso indica obesidade, formação de gordura no seu corpo. Então não é pelo fato das calorias serem a mesma coisa que o produto é o mesmo. Outro erro com relação à obesidade. Pessoas falam assim: obesidade é gula e preguiça. Basta dieta e exercício para emagrecer. Muitas pessoas dizem isso. Mas olha, não se pode controlar o impulso biológico com força de vontade. Você conseguiria fazer exercício morrendo de fome? Com certeza que não, não é? E aquela fome, você evitar aquela fome de todo jeito, você vai ficar estressado e talvez seja até pior, na verdade. Então, muito importante é você controlar esse impulso biológico. Por exemplo, nós temos hormônios da saciedade e o hormônio da fome. Uma das coisas que acontece principalmente com pessoas de mais idade, né, é que a parte do cérebro que detecta a sede e a parte do cérebro que detecta a fome, eles estão muito próximos uma da outra. E quando chega numa fase mais avançada, eles confundem a sede com fome. Muitas pessoas acham que está com fome, mas na verdade está com sede. Portanto, sempre que você sentir fome, tome água. Provavelmente você vai ter saciedade e a fome vai passar. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é que esses hormônios da saciedade têm que ser ativados. E esses são hormônios da fome. O problema é que os alimentos que nós consumimos hoje, alimentos processados, refinados, ultraprocessados, ricos em frutose, são alimentos que infelizmente não ativam esses hormônios da saciedade. Então você come esses alimentos processados, empacotados, assim, aí você come, mas ele não ativa a leptina, que é produzido, né, no seu estômago. Aí o que acontece? Você come, mas ainda continua a grelina, que é da fome. Então você continua comendo. Quando você não consome alimentos que têm fibras, por exemplo, se você não come vegetais, o que vai acontecer? Não vai ativar peptídeos, que é produzido no seu intestino. Por quê? Porque quando você não tem fibras, esses alimentos que você comeu são processados, ela é absorvida antes de chegar na porção do intestino que ativa os peptídeos. Pronto, então você continua comendo, porque não ativou a saciedade. Esse é o grande problema. Então nós temos que consumir alimentos, né, que vai ativar justamente os hormônios da saciedade, né, que são os peptídeos. Olha só,
Carboidratos refinados são absorvidos antes no intestino, onde é produzido esses peptídeos. Por isso é importante você consumir fibras, proteínas e gorduras boas. O hormônio GLP-1, também que é produzido na microbiota intestinal, ela só é ativado quando você consome esse tipo de alimento, alimentos de verdade. Não é? Olha só, produtos alimentícios que têm frutose, porque todos os alimentos são adocicados com frutose, porque é o açúcar mais barato, não é? Ele não ativa a leptina, ou seja, você continua liberando a grelina, que é o que dá fome. Então, olha, procure consumir muita água, alimento de verdade e mastigação. O segredo também é você saber ativar o seu pâncreas a não liberar a insulina, e sim liberar o glucagon, porque a insulina é o hormônio da engorda. O glucagon é o hormônio do emagrecimento. Quando você consome carboidratos, que todos acabam virando açúcar e glicose no seu corpo, o pâncreas vai liberar o quê? Insulina. E a insulina é o hormônio que dá comando para o seu corpo para forme triglicéridos. Então o que vai acontecer? Aquela célula adiposa que estava murchinha, ele começa a guardar triglicerídeos, não é? Dentro dessas células adiposas. Então, cada célula que era pequenininha vai inchando. Isso é a obesidade. Isso acontece quando você ativa a sua insulina consumindo carboidratos, açúcares em geral. Mas quando você consome alimentos de verdade, vegetais, proteínas, gorduras boas, né? Até mesmo carboidratos, mas integrais que tenha fibra, ela vai ativar, por exemplo, não a insulina, mas o glucagon. E o glucagon, ele não vai ativar a lipase lipoproteica que engorda, e sim a lipase hormônio sensível. Esse faz com que tire aqueles triglicerídeos que está dentro das células adiposas e vire fonte de energia para o seu corpo. Então, como é que você ativa o glucagon para você emagrecer? Consumindo alimentos de verdade e principalmente mastigando bastante. O grande segredo é ficar saudável para emagrecer e não emagrecer para ficar saudável. Algumas dicas que você pode se cuidar no seu dia a dia. Terapia nutricional. Primeiro, evitar trigo, arroz branco, açúcar branco principalmente e o sal refinado, o cloreto do sal refinado. O sal integral é ótimo. Evite refrigerantes, suco de fruta. Coma a fruta, mas não o suco da fruta. Evite bebidas alcoólicas. Evite ômega 6, que são os óleos vegetais refinados, né? E gordura trans. E aumente a ingesta de verduras, legumes, ômega 3. Ingerir proteína em todas as refeições, isso é muito importante, tá? Tanto no almoço quanto no jantar. Fibras, vegetais, gorduras boas e proteínas é um dos segredos para você conseguir manter, né, o seu peso em condições normais. E não se esqueça, mastigar 50 vezes cada bocado, esse é o ideal. Mesmo que você coma porcaria, se você mastigar bem, você vai comer menos, vai sentir saciedade por mais rapidamente. E outra estratégia que pode ajudar no seu emagrecimento é o jejum intermitente, ou seja, 16 horas sem comer, mas você tem 8 horas para comer. Mais informações, temos um vídeo também sobre jejum intermitente no nosso canal. E um aliado importantíssimo para você que está querendo emagrecer, Camellia sinensis, ou seja, o chá verde. Mas lembrando que a melhor forma de você aproveitar as propriedades do Camellia sinensis é em forma de matcha, né? O que é chá verde ou o que é o matcha? O matcha é quando você ingere a folha toda. Ela está em forma de pó, então você vai comer esse pó. Lembrando que a Camellia sinensis é antioxidante, anti-inflamatório, né? É um anti-angiogênico, previne contra o câncer e ela acelera o seu metabolismo, né? Ajuda muito na digestão. Se você estiver comendo gorduras, por exemplo, procure tomar o matcha quente, né? Com certeza você vai sentir uma digestão muito mais
rápida, leve e mais disposição. Né? Ele também é um termogênico, e alimentos termogênicos são alimentos que vão ajudar também a queimar mais calorias. Tá? Então, a diferença entre o chá que você faz por infusão ou que você faz em forma de matcha é completamente diferente. Porque quando você faz a infusão, você absorve um pouco dos nutrientes que tem na folha, mas você joga a folha fora. Enquanto que quando você consome em forma de matcha, ou seja, folha esmagada em pó, você vai estar ingerindo todos os nutrientes que tem nessa folha Camellia sinensis. E é muito importante você consumir matcha que seja Camellia sinensis cultivados sem defensivos agrícolas, né? E principalmente da primeira colheita, que geralmente ocorre nos meses de setembro, outubro, assim. Tá bom, gente? Se você quiser uma ótima opção, recomendo esse matcha da Anil. É um produto da primeira colheita de Camellia sinensis. Mais informações? Entra no nosso site, tem vários vídeos que podem ajudar você a manter a sua saúde. Muita saúde para você!